Prezados ouvintes, hoje vamos explorar um dos paradoxos mais fascinantes da história. Jesus Cristo nasceu pelo menos 4 anos antes do próprio nascimento de Cristo. Esta afirmação, que à primeira vista parece impossível, é apenas a ponta do iceberg de uma cronologia repleta de descobertas arqueológicas surpreendentes que confirmam os relatos bíblicos de formas que muitos jamais imaginaram. Ao longo desta apresentação, vamos desvendar os mistérios que cercam a cronologia da vida de Jesus, desde o erro de cálculo cometido por um monge bizantino no século VI, até as evidências arqueológicas concretas que validam os relatos dos evangelhos. Vamos examinar como a escolha de 25 de dezembro para o Natal foi uma decisão estratégica da Igreja primitiva, e não uma data baseada em evidências bíblicas. Mais importante ainda, vamos conhecer as descobertas arqueológicas extraordinárias que conectam de forma tangível os relatos evangélicos com a realidade histórica do primeiro século. Esta jornada nos levará desde o nascimento de Jesus em Belém até seu ministério público na Galileia, passando por locais como Nazaré, Cafarnaum e o Mar da Galileia. Cada descoberta arqueológica que vamos explorar serve como uma ponte entre a fé e a história, demonstrando que os relatos bíblicos não são meras lendas, mas narrativas fundamentadas em eventos reais que deixaram marcas físicas que podemos examinar até hoje. A evidência histórica é categórica e irrefutável. Jesus nasceu entre os anos 6 e 4 a.C. Esta datação aparentemente impossível existe porque um monge bizantino do século VI, chamado Dionísio, o Magro, cometeu um erro de cálculo ao estabelecer nossa era cristã. Trabalhando apenas com fontes limitadas da época, ele determinou que Jesus nasceu 753 anos após a fundação de Roma, marcando o ano 754 como o ano 1 da era cristã. O problema surge quando comparamos cuidadosamente os evangelhos com registros históricos romanos. O Evangelho de Mateus indica claramente que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande, um rei cuja morte está bem documentada pelos historiadores romanos como tendo ocorrido no ano 4 a.C. Por outro lado, o Evangelho de Lucas menciona o censo de Quirino, que, segundo registros romanos, ocorreu no ano 6 depois de Cristo, criando uma diferença de pelo menos 10 anos entre os dois relatos. A maioria dos estudiosos modernos, após examinar todas as evidências disponíveis, concorda que Jesus nasceu entre os anos 6 e 4 a.C., durante os últimos anos do reinado de Herodes, o Grande. Esta conclusão se baseia em múltiplas linhas de evidência convergentes, incluindo referências astronômicas à estrela de Belém, registros romanos de censos e tributação, e a cronologia dos governadores romanos na região. Este paradoxo cronológico nos ensina uma lição importante. Os sistemas humanos de medição do tempo são falíveis e sujeitos a erros, mas isso não diminui em nada a realidade histórica dos eventos que eles tentam medir. O nascimento de Jesus foi um evento real que ocorreu em um momento específico da história, independentemente de como escolhemos numerá-lo em nossos calendários. A escolha de 25 de dezembro como data do nascimento de Cristo não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia ou com evidências históricas sobre quando Jesus realmente nasceu. A data foi estrategicamente escolhida pela Igreja primitiva para coincidir com celebrações pagãs romanas, especialmente a Saturnália, que ocorria entre 17 e 25 de dezembro. A Saturnália era um festival dedicado ao deus Saturno, que celebrava o renascimento do ano durante o solstício de inverno. As semelhanças entre este festival pagão e nosso Natal moderno são impressionantes e não são mera coincidência. Durante a Saturnália, os romanos decoravam suas casas com folhagens verdes e luzes, trocavam presentes entre familiares e amigos, promoviam grandes banquetes festivos e, temporariamente, suspendiam as rígidas hierarquias sociais em favor de um espírito de igualdade e celebração. Diarmaid MacCulloch, professor de História da Igreja na Universidade de Oxford, explica que a escolha de 25 de dezembro foi uma escolha bastante consciente e explícita de usar o solstício de inverno para simbolizar o papel de Cristo como a luz do mundo. Em outras palavras,
A igreja primitiva não estava tentando enganar ninguém, mas sim ressignificar uma data já importante no calendário romano para dar-lhe um novo significado cristão. É interessante notar que os cristãos ortodoxos estabeleceram uma data diferente em janeiro, precisamente para se diferenciarem dos católicos por questões ideológicas e teológicas. Esta divergência demonstra que, mesmo dentro do cristianismo primitivo, havia consciência de que a data de 25 de dezembro era uma escolha litúrgica e não uma certeza histórica. O que devemos compreender é que a importância do Natal não reside na precisão da data, mas no significado teológico do evento que celebramos: a encarnação de Deus em forma humana. A escolha estratégica de uma data já significativa no calendário romano facilitou a evangelização e a transição cultural do paganismo para o cristianismo, demonstrando a sabedoria pastoral da igreja primitiva. Entre os anos 6 e 4 a.C., em Belém da Judéia, ocorreu o nascimento de Jesus. O local escolhido tem profundo significado simbólico. Jesus nasceu entre rebanhos destinados aos sacrifícios no Templo de Jerusalém, prefigurando sua identidade como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Esta conexão não era acidental, mas parte do tecido profético que permeia toda a narrativa do nascimento de Cristo. Por volta do ano 4 a.C., chegaram os magos do Oriente. Contrariamente à tradição popular que fala de 3 reis magos, o texto bíblico não especifica o número destes visitantes. O que sabemos é que eram provavelmente astrólogos persas, estudiosos das estrelas que interpretaram sinais celestes como indicando o nascimento de um grande rei. Os presentes que trouxeram tinham significados proféticos profundos. O ouro simbolizava a realeza de Jesus, o incenso representava sua divindade e a mirra prenunciava sua morte e sepultamento. Ainda no ano 4 a.C., quando Herodes, o Grande, percebeu que os magos não retornariam para informá-lo sobre a localização exata da criança, ordenou o massacre de todos os meninos de Belém, com menos de 2 anos de idade. Este evento terrível, conhecido como o Massacre dos Inocentes, forçou a família de Jesus a fugir para o Egito. A duração desta estadia no Egito não é especificada na Bíblia canônica, mas textos apócrifos como o Proto-Evangelho de Tiago descrevem diversos milagres que teriam ocorrido durante a viagem. Estes primeiros anos da vida de Jesus, embora pouco documentados nos evangelhos canônicos, estabelecem padrões importantes que se repetirão ao longo de sua vida. A rejeição por parte das autoridades estabelecidas, a proteção divina em meio ao perigo e o cumprimento de profecias antigas. Cada detalhe destes eventos iniciais carrega peso teológico e histórico, conectando Jesus às expectativas messiânicas do judaísmo antigo. Por volta do ano 3 a.C., após a morte de Herodes, o Grande, a família de Jesus retornou da segurança do Egito para estabelecer-se em Nazaré, uma aldeia esquecida na região da Galileia. Nazaré era tão pequena e insignificante que tinha apenas entre 200 e 400 habitantes. A obscuridade desta vila era tão notória que provocava a pergunta retórica registrada no Evangelho de João: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esta pergunta reflete o preconceito que existia contra Nazaré, mesmo entre os próprios judeus da época. A vila era considerada um lugar sem importância, longe dos centros de poder religioso e político. No entanto, foi precisamente neste ambiente humilde que Jesus passou a maior parte de sua infância e juventude, aprendendo o ofício de carpinteiro com José e crescendo em sabedoria e estatura. Durante muito tempo, céticos questionaram se Nazaré sequer existia na época de Jesus, sugerindo que poderia ser uma invenção posterior dos evangelistas. No entanto, descobertas arqueológicas recentes, conduzidas por pesquisadores como Ken Dark, confirmam definitivamente que Nazaré existia como uma cidade considerável na época de Jesus. Escavações revelaram casas, ferramentas agrícolas, cerâmica e outros artefatos datados do primeiro século, validando completamente os relatos bíblicos. É fascinante considerar como a escolha de Nazaré como lar de Jesus
Se encaixa no padrão bíblico mais amplo de Deus escolher o humilde e o desprezado para realizar seus propósitos. Assim como Deus escolheu Belém, a menor das cidades de Judá, como local de nascimento do Messias, ele também escolheu Nazaré, uma vila desprezada, como local de sua formação. Esta escolha desafia nossas expectativas humanas e demonstra que os critérios de Deus para a grandeza são radicalmente diferentes dos nossos. Quando Jesus tinha 12 anos, no ano 7 depois de Cristo, ocorreu o famoso episódio no Templo de Jerusalém. Após 3 dias de busca desesperada durante a peregrinação da Páscoa, seus pais o encontraram no templo, impressionando os mestres da lei com sua sabedoria e compreensão. Suas primeiras palavras registradas foram: "Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai?" Esta declaração precoce de sua identidade e missão prefigura o ministério público que começaria quase 2 décadas depois. No ano de 1986, durante uma seca severa que baixou significativamente o nível do Mar da Galileia, 2 irmãos pescadores, Moshe e Yuval Lufan, fizeram uma descoberta extraordinária. Caminhando pela lama exposta, eles encontraram os contornos de uma embarcação antiga, perfeitamente preservada. O que se seguiu foi uma operação de resgate arqueológico de urgência que revelou um dos achados mais emocionantes relacionados ao ministério de Jesus. O barco de Jesus, como ficou conhecido, tem 8,2 metros de comprimento e 2,3 metros de largura, com capacidade para transportar aproximadamente 12 pessoas mais carga. A análise por carbono 14 confirmou inequivocamente que a embarcação data do século I depois de Cristo, exatamente a época em que Jesus viveu e ministrou ao redor do Mar da Galileia. A preservação excepcional da embarcação se deve ao fato de ter ficado enterrada em lama anaeróbica que impediu a decomposição da madeira. Este barco é exatamente do tipo usado pelos pescadores da época e mencionado repetidamente nos evangelhos. Quando lemos sobre Jesus chamando Pedro, André, Tiago e João de seus barcos de pesca, ou sobre Jesus acalmando a tempestade enquanto navegava com seus discípulos, ou sobre a pesca milagrosa após a ressurreição, podemos agora visualizar concretamente o tipo de embarcação que estava envolvida nestes eventos. A descoberta é particularmente significativa porque conecta de forma tangível os relatos evangélicos com a realidade material do primeiro século. Não é apenas uma questão de validar que tais barcos existiam. Isso já sabíamos de outras fontes, mas de ter um exemplo físico preservado que podemos tocar, medir e estudar. Hoje, o barco está exposto no Centro Yigal Allon em Dinosar, Israel, onde visitantes de todo o mundo podem contemplar esta conexão física com os dias de Jesus. A construção do barco também nos ensina sobre a vida econômica da Galileia no primeiro século. A embarcação foi construída usando várias espécies de madeira, sugerindo que madeira de qualidade era escassa e que os construtores usavam o que estava disponível. Sinais de reparos extensivos indicam que o barco foi usado por muitos anos, refletindo o valor econômico significativo que tais embarcações representavam para as famílias de pescadores da região. Por séculos, céticos questionaram a precisão do Evangelho de João quando ele descreve um tanque em Jerusalém cercado por 5 pórticos ou colunatas. A descrição parecia estranha e alguns sugeriam que era uma invenção simbólica do evangelista. Afinal, por que um tanque teria 5 pórticos quando 4 seria o número natural para cercar um espaço retangular? Em 1888, o arqueólogo Conrad Schick identificou o local do tanque de Betesda em Jerusalém, iniciando as primeiras investigações arqueológicas do sítio. No entanto, as escavações completas só começaram em 1951, e o que foi revelado silenciou definitivamente os críticos. As escavações descobriram exatamente o que João havia descrito: 2 grandes piscinas ou tanques, lado a lado, rodeados por 5 passagens cobertas, 4 ao redor das bordas externas e uma no meio, separando as 2 piscinas. O complexo confirma precisamente o relato bíblico em cada detalhe. As 2 piscinas eram usadas para propósitos rituais de purificação, e o sistema de 5 pórticos fornecia abrigo para aqueles que esperavam para entrar nas águas. João relata que multidões de enfermos,
cegos, coxos e paralíticos costumavam deitar-se sob estes pórticos, esperando pelo movimento das águas que, segundo a crença popular, tinha propriedades curativas. Foi neste local que Jesus realizou um de seus milagres mais significativos, curando um homem que estava paralítico há 38 anos. O detalhe específico da duração da enfermidade do homem, combinado com a descrição arquitetônica precisa do local, demonstra que João estava relatando eventos reais em locais reais, não criando parábolas simbólicas. A descoberta arqueológica do tanque de Betesda é particularmente importante porque valida não apenas a historicidade do milagre, mas também a confiabilidade de João como testemunha ocular. Ele conhecia Jerusalém intimamente e descreveu suas características arquitetônicas com precisão notável. Este tipo de validação arqueológica fortalece nossa confiança na confiabilidade geral dos relatos evangélicos. As ruínas de Cafarnaum oferecem algumas das evidências mais impressionantes e tangíveis do ministério de Jesus. Localizada na costa noroeste do Mar da Galileia, Cafarnaum serviu como base de operações para o ministério galileu de Jesus. Os evangelhos registram que Jesus realizou mais milagres nesta cidade do que em qualquer outro lugar, e as descobertas arqueológicas confirmam a importância do local. É possível hoje caminhar literalmente sobre os alicerces de uma sinagoga do século I, onde Jesus ensinava regularmente. Embora a estrutura de pedra branca visível hoje date do século IV ou V, ela foi construída diretamente sobre os fundamentos de uma sinagoga anterior do I século, a mesma sinagoga mencionada nos evangelhos. Foi neste local que Jesus curou o servo do centurião, expulsou um espírito imundo e ensinou com uma autoridade que maravilhava seus ouvintes. Próximo à sinagoga estão os restos de uma casa que foi identificada por arqueólogos como tendo sido a casa de Pedro, o apóstolo. Esta identificação se baseia em múltiplas linhas de evidência. Primeiro, a casa foi modificada no final do I século para servir como local de reunião, com paredes rebocadas e decoradas de maneira incomum para uma residência privada. Segundo, a casa foi posteriormente convertida em uma igreja octogonal no século V, indicando veneração contínua do local. Terceiro, e mais fascinante, nas paredes da casa foram encontrados rabiscos de peregrinos pedindo ajuda a Jesus Cristo, demonstrando que desde os primeiros séculos os cristãos identificavam este local como tendo conexão direta com Jesus. Em 2013, o padre Eamon Kelly descobriu outra sinagoga da época de Jesus em Magdala, cidade vizinha de Cafarnaum e lar de Maria Madalena. Esta sinagoga, uma das 7 mais antigas conhecidas em Israel, foi provavelmente destruída pelos romanos durante a Primeira Guerra Judaica em 67-68 depois de Cristo. Dentro dela foi encontrada a representação mais antiga de uma menorá, candelabro de 7 braços, já descoberta no mundo, esculpida em pedra. Estas descobertas em Cafarnaum e arredores não são meras curiosidades arqueológicas. Elas confirmam que os evangelhos preservam memórias históricas precisas de locais específicos onde Jesus viveu e ministrou. Cada pedra, cada fundamento, cada inscrição serve como testemunha silenciosa da realidade histórica do ministério de Jesus na Galileia do I século. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão por volta do ano 26 depois de Cristo, quando tinha aproximadamente 30 anos de idade. O local tradicional do batismo, conhecido como Almagtas ou Almar, ainda é visitado por peregrinos de todo o mundo que buscam renovar seu compromisso batismal nas mesmas águas onde Jesus foi batizado. Este evento marcou o início oficial do ministério público de Jesus e foi acompanhado por manifestações sobrenaturais. Os céus se abriram, o Espírito Santo desceu em forma de pomba, e a voz de Deus Pai declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." A cronologia do início do ministério pode ser estabelecida com razoável precisão através de 3 métodos convergentes de datação. Primeiro, Lucas nos informa que João Batista começou seu ministério no 15º ano do reinado de Tibério César, que corresponde ao ano 29 depois de Cristo.
Segundo, o Evangelho de João menciona que o templo de Herodes estava em construção há 46 anos, quando Jesus iniciou seu ministério, fornecendo outra referência cronológica precisa. Terceiro, a datação da morte de João Batista às mãos de Herodes Antipas ajuda a estabelecer os limites temporais do ministério de Jesus. O ministério público de Jesus durou aproximadamente 3 anos, baseando-se no número de Páscoas mencionadas no Evangelho de João. Durante este período, Jesus viajou extensivamente pela Galileia, Judéia e regiões circunvizinhas, ensinando, curando enfermos, expulsando demônios e proclamando o reino de Deus. Seu ministério foi caracterizado por uma autoridade sem precedentes, tanto em seus ensinamentos quanto em seus atos miraculosos. É importante compreender que o ministério de Jesus não ocorreu em um vácuo histórico, mas em um contexto político, social e religioso muito específico. A Palestina do primeiro século estava sob ocupação romana, criando tensões constantes entre o povo judeu e seus conquistadores. O judaísmo da época era dividido em várias seitas: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, cada uma com sua própria interpretação da lei e visão para o futuro de Israel. Jesus navegou habilmente por este complexo cenário, desafiando as estruturas de poder estabelecidas enquanto proclamava uma mensagem de amor, perdão e transformação radical. As descobertas arqueológicas relacionadas a este período do ministério de Jesus continuam a emergir. Cada sinagoga descoberta, cada moeda encontrada, cada inscrição decifrada adiciona mais uma peça ao quebra-cabeça de nossa compreensão do mundo em que Jesus viveu e ministrou. Estas descobertas não apenas confirmam a historicidade dos relatos evangélicos, mas também enriquecem nossa compreensão do contexto cultural e religioso em que o cristianismo nasceu. A descoberta de que Jesus nasceu anos antes da data convencionalmente aceita não diminui em nada a importância de sua mensagem ou o significado do cristianismo. Como observa a pesquisa histórica moderna, os ponteiros do relógio não influenciam crenças, e os ensinamentos do Senhor, eternos, são as coisas mais importantes. O que importa não é a precisão absoluta de nossas datações, mas a realidade histórica dos eventos que estamos datando. Cada vez mais, a arqueologia está encontrando vestígios e provas de locais onde Jesus esteve durante sua vida. Estas descobertas conectam de forma tangível os relatos dos evangelhos com a realidade histórica do primeiro século. Desde o barco de Jesus no Mar da Galileia até as ruínas de Cafarnaum, desde o tanque de Betesda em Jerusalém até a sinagoga de Magdala, cada descoberta serve como uma ponte entre a fé e a história. A cronologia corrigida de Jesus revela não contradições, mas sim a riqueza de uma história real que transcende os calendários humanos. Ela nos lembra que o cristianismo não é baseado em mitos ou lendas, mas em eventos históricos que ocorreram em tempos e lugares específicos. Jesus não é uma figura mítica situada em um passado nebuloso, mas uma pessoa real que viveu, ensinou, morreu e ressuscitou em um contexto histórico bem documentado. A fé cristã está ancorada em evidências históricas e arqueológicas concretas que continuam emergindo após 2 milênios. Cada nova descoberta arqueológica tem o potencial de enriquecer nossa compreensão dos evangelhos e do mundo em que Jesus viveu. Longe de ameaçar a fé, estas descobertas a fortalecem, demonstrando que os relatos bíblicos são confiáveis e fundamentados na realidade histórica. Concluindo, devemos compreender que a busca pela verdade histórica sobre Jesus não é uma ameaça à fé, mas um complemento valioso. A arqueologia e a história não podem provar ou refutar as afirmações teológicas centrais do cristianismo, que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Estas são questões de fé. No entanto, a arqueologia pode e confirma que os evangelhos preservam memórias históricas confiáveis sobre a vida e o ministério de Jesus, fornecendo uma base sólida sobre a qual a fé pode ser construída. A cronologia corrigida de Jesus, longe de ser um problema, é, na verdade, uma oportunidade. Uma oportunidade
de apreciar mais profundamente a historicidade de nossa fé, de compreender melhor o contexto em que Jesus viveu e de maravilhar-nos com a providência divina que preservou não apenas os ensinamentos de Jesus através dos séculos, mas também evidências físicas tangíveis de sua presença na Terra. Se sua mente explodiu com essa descoberta, toque no botão de inscrever-se. É de graça e você garante que nunca mais vai perder uma informação como essa que pode mudar seu dia.